Olá, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um estudo. Hoje é Vença as Facetas da Tentação. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre tentação, como nós podemos vencer as suas facetas. Conhecendo o nosso inimigo, sabendo como que ele age, fazendo com que a gente venha cair em tentação, tá? Então, vamos lá, vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te louvo porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, que através desse estudo nós possamos aprender um pouquinho mais da tua palavra, um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar e que nós possamos aprender. Que a nossa mente e nosso coração possam estar abertos àquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vença as facetas da tentação. Aí eu fui procurar saber o que é faceta, né? Faceta é um aspecto particular de algo ou de alguém, visto sob determinado ponto de vista. Um exemplo: a questão tem múltiplas facetas. Para muitos é uma faceta desconhecida da sua personalidade, igual a lado, tá? Então nós vamos descobrir os lados, né, da tentação. E nós vamos aprender a vencer, conhecendo o nosso inimigo, conhecendo como ele faz. Então o texto que eu vou estar lendo está lá em Gênesis 3, do 1 ao 6 e Mateus 26, versículo 41, que diz assim: a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher, a serpente: não podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim. Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então declarou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Tá? Então aqui foi quando o pecado entrou no mundo, né? Eu imagino que a Eva ficava observando aquela árvore, né? Porque nós somos tentados pelos desejos que estão dentro de nós, né? Então a tentação está dentro de nós. E a Eva olhou, a serpente se aproximou dela, né? Mas a serpente era um animal muito inteligente, né? E foi até que conseguiu enganar oferecer o produto dela, e a Eva comeu, né? Comeu da fruta, a fruta que a gente aprendeu desde criança, que é a maçã, né? E era
agradável ao paladar, né? Muito atraente aos olhos, então nós precisamos cuidar dos nossos olhos, mesmo que seja muito atraente aos nossos olhos, mesmo que seja algo muito bom ao nosso paladar, a gente precisa cuidar, né? E vigiar, como diz lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca, tá? Quanto mais nós alimentamos a nossa carne, né, mais ela vai sendo fortalecida e mais ela vai prevalecendo na nossa vida. Então nós podemos escolher o que nós queremos alimentar em nós, né? A nossa carne ou o nosso espírito. A nossa carne é alimentada por aquilo que entra pelas janelas da nossa alma, pelos nossos olhos, nossos ouvidos, né? Pelo nosso paladar. É assim que nós vamos alimentando a nossa carne. Você olha, você vê, e as ofertas do inimigo você merece ser feliz, né? Você merece ser feliz. É uma vezinha só, né? É uma mentirinha só, é uma saidinha só, né? É assim, né? O pecado, ele dá prazer, né? Prazer e felicidade, alegria, só que é tudo momentâneo e passageiro, né? Eu costumo dizer que eu aprendi lá atrás, eu guardei isso, que o diabo faz a cama. Você deita se você quiser. O cenário, ele também deixa prontinho, né? Você vai atuar ali se você quiser. Então nós podemos escolher, tá? Porque enquanto é só tentação, tentados nós vamos ser, porque está dentro de nós, o desejo está dentro de nós. Então nós precisamos identificar as áreas de fragilidade. E o inimigo, né, Satanás, vai sempre se repetir, porque ele é repetitivo, ele não é criativo. Ele sempre vai repetir as mesmas coisas. Às vezes o cenário vai ser diferente, a cama vai ser diferente, o lugar vai ser diferente, mas é sempre a mesma história. Então nós precisamos vigiar e orar para a gente não cair em tentação. Porque enquanto é tentação, não é pecado. A partir do momento que você cai em tentação, que você cede, que o pecado é concluído na tua vida, aí sim gera morte, tá? Então eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, se você consegue identificar uma tentação. Você consegue identificar? Você consegue saber quando você está sendo tentado, tá? Igual quando você está jejuando ou quando você está fazendo um regime, no que você vai ser tentado? Para comer, é isso. É para comer que aí você vai receber convite. Você começou o regime, primeiro dia de regime, já aparece lá o convite para você tomar um café na casa da amiga que você não pode deixar de ir. E você não vai aguentar e vai comer, porque doce é tudo de bom, né? Quem gosta de doce é muito bom. E daí é isso que acontece, né? É assim que nós precisamos, a gente aprende a identificar uma tentação. Então você sabe identificar, você consegue? Então aqui fala, né, que para nós desvendarmos as facetas das tentações, nós precisamos conhecer as artimanhas do inimigo, que o inimigo usa para efetivá-los na nossa vida. Então nós precisamos conhecer as artimanhas do inimigo. E se no Éden houvesse Procon, Satanás teria sido denunciado pelo primeiro casal, né? Porque ele conseguiu convencer Eva e o seu esposo, Adão, a comer do fruto proibido. Ele conseguiu essa façanha, né? E depois de ter oferecido vantagens
inexistentes, né? Sabe vendedor? Vendedor que quer vender o seu produto, você já esteve diante de um bom vendedor que ele consegue te convencer, porque vendedor não é aquele que vende aquilo que você quer. Vendedor é aquele que vende aquilo que ele quer vender. Você vai lá para comprar um determinado produto e se for aquele tirador de nota, ele vai vender aquilo que você quer. Agora, se ele for um bom vendedor, ele vai vender aquilo que ele quer, né? E Satanás ofereceu vantagens, né? Muitas vantagens inexistentes que não existiam, né? E segundo Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, ele diz que Satanás foi o primeiro comerciante desonesto, né? Isso está lá em Ezequiel 28:16. Então nós vamos ver, né, vejamos algumas das suas facetas na primeira tentação. Nós conhecendo as facetas na primeira tentação, nós vamos conhecer na nossa tentação, onde nós vamos ser tentados, porque ele sempre vai usar as mesmas frases, o mesmo jeito, as mesmas ofertas, ele continua fazendo, ele continua oferecendo vantagens inexistentes, né? Ele continua, você merece ser feliz. Você já ouviu isso? Você merece ser feliz. Só uma vezinha, é só uma mentirinha, né? É só um pedacinho. É assim, né? Continua igual. Então, qual que foi a primeira, né? O que ele fez primeiramente? Ele aproximou-se amigavelmente. Foi devagarinho, foi vendo. Primeiro ficou observando, ficou olhando, né? Sabendo como que ele ia atacar. Aí ele chegou amigavelmente, tá? E aqui diz, né, que o inimigo ele sempre se aproxima com uma conversa, né, uma conversa inocente, né, uma conversinha boba, assim como nos alertou o apóstolo Paulo, né? Paulo já disse, nós sabemos muito bem, lá em 1 Coríntios 15:33, ele diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tá? Então, eu falo assim que não é a primeira olhada que te leva a pecar, é a segunda, é a terceira, né? E daí o inimigo percebe isso, e daí ele vai te apresentar algo desejável aos olhos, agradável ao paladar, vai te fazer feliz, né? É assim que ele faz. Você merece, é assim que o inimigo faz. E daí ele vai usar as pessoas que estão ao nosso redor, as amizades, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Então nós precisamos ficar atentos, porque ele vai sempre se aproximar amigavelmente, te oferecendo o mundo, te oferecendo aquilo que você deseja, porque a tentação está dentro de nós, o desejo está dentro de nós, tá? O segundo é distorcendo a palavra, tá? Foi o que a serpente fez. A serpente distorceu a palavra de Deus, distorceu aquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva, tá? Então o diabo ele inicia o diálogo com Eva usando a palavra de Deus, né? Ele usa a palavra de Deus de forma duvidosa, ele lança dúvidas à palavra de Deus. Então o que ele falou para Eva? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Foi assim que ele falou. E foi isso que Deus disse, né? Então, ainda hoje, né, muitos usam a Bíblia, né, distorcidamente,
para conduzir pessoas ao erro, né? Mas até hoje o inimigo ele continua no mesmo diálogo, lançando dúvidas ao caráter de Deus, lançando dúvidas à palavra de Deus nas nossas vidas, né? Nós lemos a palavra, nós queremos praticar a palavra, e daí muitos chegam pra gente e falam assim: mas você é muito radical, né? Você é muito radical, não é assim. Hoje o mundo tá diferente. Hoje não é assim, hoje o mundo mudou. Mas o que a palavra de Deus diz? Né? Então nós não podemos distorcer aquilo que a palavra diz. Nós precisamos conhecer a palavra e obedecer, tá? E não permitir que o inimigo, né? Que o inimigo ele vai colocar pessoas para falar. Ele vai colocar pessoas para falar para você: você é muito radical. Nossa, você é uma santa. É assim. Não é assim. Hoje o mundo mudou, né? Mas a palavra de Deus continua sendo palavra até hoje. O caráter de Deus ele não muda, né? E nós fomos criados conforme a sua imagem e semelhança, para nós sermos semelhantes a Ele. Nós precisamos conhecer a sua palavra para que nós sejamos semelhantes a Jesus, tá? O terceiro é a vantagens no erro, tá? A serpente, ela usou da mentira quando disse que o pecado faria com que Adão e Eva fossem iguais a Deus. Ela usou de mentira, né? E o erro, ele nos promete vantagens inexistentes e, na maioria, impossíveis. O erro vai nos oferecer, né, vantagens que não existem. Tudo vai te mostrar tudo muito bonito, né? Nós mulheres, ele vai estar mostrando que você é infeliz no teu casamento, né? E vai te mostrar um homem bonito, um homem que fala palavras que você não ouve na tua casa, porque nós sabemos que o homem é pelo olhar, né? E quando ele olha, ele deseja, mas a mulher é quando ela ouve. Quando ela ouve, ela é seduzida pelo que ela ouve, né? Então, nós precisamos cuidar, porque vai oferecer erros, ele vai oferecer vantagens que não existem. E daí, quando você cair em si, você já perdeu a sua família, né? Então, isso que é muito sério. E isso é só um exemplo que eu estou te dando, mas fique atenta, né? Fique atenta às vantagens que o inimigo te propõe, tá? Presta atenção. Outra coisa, né? Pecado não tem consequências. Olha só, pecado não tem consequências, porque o que a serpente falou para Eva? Certamente vocês não morrerão, né? Certamente não morrerão. Foi isso que ela falou, né? É certo que não morrereis, tá? Foi isso que a serpente fez. Vocês não vão morrer, pode ficar tranquilo, né? Vocês não vão morrer, certamente não morrerão. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. E através de Adão, né? Através de um homem, o pecado entrou no mundo, né? E até hoje nós sofremos as consequências, tá? Naquele dia, né? A terra foi amaldiçoada, o homem, né? O homem também sofreu a consequência, a mulher sofreu a consequência. E até hoje nós colhemos os frutos dessa escolha que Adão e Eva, o primeiro casal, fizeram, tá? E tem consequências sim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê um exemplo muito
que nós conhecemos foi Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, Davi adulterou. E porque ele adulterou, né, houve uma consequência na família dele. Teve uma consequência, aquele adultério, né? E um abismo levou outro abismo. Primeiro ele adulterou, depois ele, indiretamente, ele foi o culpado pela morte de Urias. Ele foi o culpado pela morte de Urias, porque colocou Urias na frente da batalha. E a palavra também de Deus diz que a espada não se apartou, não se afastou da família de Davi. Nós, conhecendo a história de Davi, a gente vê que realmente a consequência daquele pecado para a família dele foi drástica, foi terrível. E na nossa vida não é diferente, né? A consequência do pecado é a morte espiritual, mas tem outras consequências ainda, né, na nossa vida. Nós colhemos consequências, né? Não só, o pior é a morte espiritual, a separação entre nós e Deus, mas há outras consequências também, né, por conta do pecado na nossa vida. Talvez vai ser uma consequência menor ou maior, e além de tudo, a morte espiritual e a separação entre nós e Deus, tá? Então nós precisamos entender, pecado tem consequências sim, né? Um exemplo também, né, de que a serpente mentiu para Eva, né? Um exemplo é que todos os caminhos levam a Deus, e nós sabemos que não é verdade, né? Lá em Provérbios 14 e 12, depois você vê aí na tua Bíblia, né? Nós sabemos que há caminhos que para o homem parecem certos, mas o final deles também é a morte. Então, muitas vezes está andando por um caminho de morte porque fez uma escolha errada, né? Tá colhendo a consequência. E no 5, né, pecado é atraente, né? Pecado atrai, é atraente, né? Essa história, né, de que o diabo aparenta de chifre e garfo é uma tremenda besteira, nós sabemos disso. O diabo nunca vai aparecer para você te oferecendo algo de chifre e um garfo, nunca. Vai aparecer sim, né? No caso do homem, vai aparecer uma moça muito bonita, o corpo perfeito, o cabelo que ele gostaria, né? Numa mulher, o corpo que ele deseja, é assim. Tudo que ele deseja. Não vai aparecer um diabinho ali de chifre, senão ele estaria correndo, né? Mas é uma mulher desejável aos olhos, né? Desejável aos olhos dele, né? É assim que aparece, né? Então, o diabo, ele é feio, horrível, mas ele se apresenta muito bonito, né? E aqui fala, né, como também, né, ele nunca mostra as consequências trágicas que ele causa. Ele nunca vai te mostrar. Eu tô falando de adultério, né, que é algo mais assim que a gente que causa mais assim impacto na nossa vida, né, negativo. Mas quando um homem vai trair a sua esposa, ele nunca pensa que ele vai perder a esposa, que ele vai perder filhos, que ele vai perder bens. Ele nunca pensa isso. Ele só pensa naquele prazer momentâneo, naquela alegria, naquela felicidade que a outra pessoa está causando ao coração dele, está fazendo com ele. Só isso, né? Aquela paixão louca, ele só pensa nisso. Mas quando as escamas dos olhos caem, quando a pessoa cai em si, aí ele vê o que ele fez da vida dele, né? Então, o pecado,
ele tem aspecto atraente e proporciona, de fato, alguma medida de prazer, né? Alguma medida de prazer ele proporciona. E esta é a isca que esconde o anzol. Você já leu aquele livro, A Isca de Satanás? Para a gente pegar um peixe, você deve ter pescado alguma vez na tua vida. Né? Para a gente pegar um peixe, a gente coloca uma isca para esconder o anzol para o peixe ser pescado. E é isso que o inimigo faz, né? Ele esconde o anzol dele. E daí quando a pessoa vê, ela já foi iscada, né? Ela já foi tragada, né? E é isso que o inimigo faz, tá? Ele oferece a isca, né? Daí você morde, e daí você foi pego, né? Foi pescado. E a árvore, né? Como nós lemos, a árvore foi aquilo, a árvore foi a isca que a serpente ofereceu para Eva. Por quê? A árvore era boa, agradável e desejável, tá? Era assim que era aquela árvore, boa, agradável e desejável. Essa foi a isca que a serpente ofereceu para Eva, tá? Então, este é o lado real e mais ameaçador desse trama, né? Dessa trama. Dos olhos desce ao coração. Então, tudo começa pelos nossos olhos, né? Começa pelos nossos olhos e desce para o nosso coração. E isso é ameaçador, tá? Isso é algo que leva, né? Se nós não tomarmos cuidado, pode nos levar à morte. Então, concluindo, quando Jesus nos alerta sobre a necessidade de vigiar, o Senhor está dizendo: tome cuidado com as artimanhas do inimigo, tá? Ele está nos dizendo isso, toma cuidado. Ainda hoje, o inimigo oferece prazeres imediatos e temporários, enquanto oculta as tragédias futuras e eternas. Olha só que coisa terrível, né, e forte. Ele oculta, ele omite que haverá uma tragédia, né, uma tragédia futura e eterna. E isso é o pior, né? Então Paulo diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Para tais, Deus dará o livramento. Tá? 1 Coríntios, depois você lê 1 Coríntios 10, do 12 ao 13. Então vamos orar a Deus, né? Oremos a Deus para que o Senhor nos mantenha de pé e vigilantes, aguardando dele o livramento. Então nós precisamos permanecermos de pé. Mas para permanecermos de pé, nós precisamos, né? Nós precisamos estar de joelhos, vigilantes, né? Orando, porque ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, tá? E não esquecendo que a tentação, ela está dentro de nós, é o nosso desejo, são as nossas fragilidades, e o inimigo vai investir tudo que ele puder para que nós venhamos a cair, para que nós venhamos a tropeçar e cair. Então, nós estamos de pé, vamos cuidar para nós não cairmos e vamos continuar vigilantes. Então, que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar buscando forças em Deus, né? Sempre vigiando, sempre orando, sempre atentos, né? Para nós percebermos as tentações, aquilo que se apresenta para nós. Nós sabemos, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer aquilo que está dentro do nosso coração. Nós precisamos conhecer as fragilidades da nossa alma. E nós não podemos bater no peito. Eu nunca vou fazer isso. Eu lembro sempre disso quando eu lembro de Pedro. Pedro, ele disse para Jesus: eu jamais vou te trair, né? Jamais.
E Pedro foi provado naquilo que ele disse, naquilo que ele bateu no peito. Então nós também vamos ser provados assim também, nós também vamos ser tentados assim também, né? Então nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre orando, sempre buscando em Deus forças, né? Para que nós não venhamos a cair em tentação. Enquanto é tentação, não é pecado. A partir do momento que você cede, aí se torna um pecado e o pecado leva à morte. Amém? Então que Deus possa estar abençoando a tua vida. E medite nesse estudo, né? E esteja perceptível as artimanhas do inimigo para te fazer cair. Um beijo.